Aleluia, em diante. Amém? Vamos ler alguns versículos que os irmãos acharam. Está sendo projetado? Não, né? Romanos capítulo 8, versículo 31, que diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as outras coisas? Quem tentará acusação contra nós, os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 35: quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Será a tribulação, será a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o tempo todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Aleluia. Diga assim comigo: essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Isso, diga isso mesmo. É a palavra do Senhor, é a afirmação, é a confirmação daquilo que você é em Deus. Todas as vezes que nós estamos passando por lutas, por provações, deixa eu fazer algo aqui, né? Minha esposa fala: amor, você sempre tem que falar o que você vai pregar, né? Ela quer que eu fale o título. Isso que é bom, a Bíblia fala que tem que andar sempre em dois, né, amor? Hoje eu vou falar assim: quem nos separará? É o tema da palavra. Quem é que pode se separar, não é verdade? Diz assim: no meio das provações nós temos uma grande oportunidade para experimentarmos, para sabermos, para conhecermos o favor de Deus nas nossas vidas. Não há possibilidade de você entender o favor de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus por você, quando você está diante de possibilidades favoráveis a você. Não que você não as tenha, mas são exatamente em momentos difíceis, em momentos de luta, em momentos às vezes de intempéries, é que nós vamos entender que de fato Ele é Deus das nossas vidas e Ele nos ama. Então deixa eu te falar uma coisa nessa noite: Deus não depende de mim, ou Deus não depende de você para nos amar. Deus não depende de mim, Deus não depende de você para nos proteger, para nos guardar. Deus não depende de nada do que nós façamos para que Ele possa nos amar, ou nos guardar, ou nos proteger, ou principalmente cumprir aquilo que Ele tem a nosso respeito. Às vezes nós temos a ideia de pensar que as coisas que Deus tem para a minha vida vai depender de mim completamente. E essa não é uma verdade. Deixa eu te falar uma coisa: se você fosse capaz de fazer todas as coisas para que o projeto de Deus se cumprisse na sua vida, Jesus Cristo não precisaria morrer na cruz do Calvário. A morte de Jesus seria algo em vão. Por que é que Jesus morreu? Porque Ele olhou para mim e para você e viu que nós não éramos capazes. A graça de Deus consiste nisso, em Ele morrer em nosso lugar, em Ele fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, para que nós pudéssemos entrar debaixo do favor dEle e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós. Olha que coisa interessante: quando Jesus estava começando o seu ministério, Ele foi jejuar, e aqui tem um tempo, eu não tenho tempo para falar para você sobre isso, mas Ele foi conduzido para o deserto, e a Bíblia fala que Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Quantos aqui entendem que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa? Diga amém. Deus queria ensinar algo para Jesus na sua natureza humana, porque Jesus era 100% humano enquanto esteve aqui na terra, com uma natureza divina no céu. E aí Deus precisava mostrar algo para ele. E aí a Bíblia fala que o Espírito Santo levou ele com um propósito. Qual que era o propósito que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tinha em enviar Jesus para o deserto? A Bíblia fala que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que Deus queria ensinar? Olha que coisa interessante. Deus, no seu poder, Deus, na sua capacidade de fazer qualquer coisa, Ele poderia dar muitas coisas para Jesus e ensinar Jesus de muitas formas. Mas aqui o Senhor estava mostrando para ele a natureza humana.
as dificuldades, as tentações, as provações que seriam geradas por causa do projeto de Deus para a vida dele. E aí nós precisamos entender esse contexto, nós precisamos entender essa questão. Deus, Ele fala somente uma coisa para Jesus: Ele não vai dar a ele capacitação dos céus, Ele não vai poupar ele da tentação do inimigo, Ele não vai desviar ele das tribulações, não. Jesus, quando Ele foi batizado para iniciar o seu ministério, Ele ouviu uma palavra que veio do céu, afirmando algo poderoso sobre Ele. E a palavra que Deus dizia acerca dele era o seguinte: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Deus poderia equipá-lo com muitas coisas para vencer o diabo. Deus poderia equipar Jesus de muitas maneiras. Mas Deus deu só uma palavra para ele: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E essa palavra, essa frase, foi suficiente para que Jesus suportasse o deserto, para que Jesus vencesse o Satanás, para que ele pudesse suportar a fome, as lutas e vencer toda a tentação. O que eu quero dizer para você nessa noite é que existe uma chave que abre a porta, que nos fortalece, que nos dá condição de vivermos todas as bênçãos de Deus e vivermos uma vida em vitória. E que chave é essa? É sabermos que nós somos filhos amados e que Deus tem prazer na minha vida e na sua vida. Ah, pastor, o senhor não me conhece. O senhor não sabe o que eu faço de vez em quando. O senhor não sabe os meus desvaneios. E aí eu acabei de falar para você, não é o que você faz, mas é aquilo que você é para Ele. Não é o que você tem, mas é aquilo que você representa. Quando Deus dá essa palavra para Jesus, está dizendo: é porque você é meu filho, é porque eu te amo, é por causa disso que você vai vencer todas as coisas, é por causa disso que você vai suportar todas as coisas, é por causa disso que você vai desfrutar de tudo aquilo que eu tenho para você. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, é muito bom a gente conhecer a palavra de Deus. É muito bom a gente estudar, a gente se preparar, a gente se equipar com muitas coisas. Mas o fato de você conhecer ou não muda aquilo que Deus pensa a seu respeito. Nossa, essa pessoa é teóloga, ela conhece a Bíblia de A a Z. Eu conheço um pastor que é muito bom em decorar a Bíblia. Ele fala todos os versículos da Bíblia, quem conhece? É algo assim maravilhoso de você ver ele ministrando. Mas isso não altera o amor de Deus por ele, nem diminui. Isso não faz com que ele seja mais amado de Deus do que você, por você às vezes não decorar um versículo da Bíblia. Deus simplesmente te ama porque Ele te fez filho dele. Deus simplesmente te ama porque Ele tem prazer pelo fato de você ser filho. Tem prazer. Essa é a verdade. Nós temos falado disso nesse jejum. Somos filhos de Deus e somos completamente amados, completamente aceitos pelo Pai no céu, e por isso Deus quer nos guardar, por isso Deus quer nos proteger, e definitivamente Deus quer nos abençoar. Aleluia, aleluia. Eu tenho um filho de 9 anos de idade. Filho, depois dos 7 anos, aprende a pedir muitas coisas, né? Principalmente quando ele tem um videogame. E aí, quando ele tem um videogame, o que é que ele mais pede? Jogo, né? E aí, ele chega, ele vem direto no pai, né? E ele fala: pai, ó, eu vi um negócio aqui, assim, assim e tal. Pai, custa R$15,90, custa 20 não sei o quê. Pai, compra para mim, né? E a mãe dele fala assim: o que você está falando com seu pai? Seu pai deu o coração mole, daqui a pouco ele está lá. Aí, quando vai ver, está lá o pai comprando o jogo, né? Esses dias ele juntou R$8, guardou no cofrinho dele lá. E aí, tinha um jogo de R$15, 15 e pouco, mais ou menos. Aí ele falou assim: pai, é o seguinte, estou precisando de uma inteira para comprar mais um jogo. Como gosta de jogo? E eu falei: tá bom, então vamos lá. Compra no seu cartão que eu vou te ajudar a pagar. E eu paguei 7, ele pagou R$8. Estou ensinando. Mas o pai é dificilmente... Tampa o ouvido, Davi, ele está bem ali, ó. Dificilmente o pai vai falar não. Por quê? Porque o pai tem prazer no filho. O pai deseja de fato abençoar. O pai deseja ver o filho feliz, satisfeito. Então veja, é importante você entender essas coisas. Como filho de Deus, você precisa viver de tal maneira a se achegar perto do pai.
Um pai que ama seus filhos, ele sabe o que os filhos precisam e ele atende a necessidade de cada um dos seus filhos. E quando é que o pai começa a amar o filho? Eu não sei quanto aos outros pais, mas desde o momento que meu filho foi sendo gerado, eu já comecei a amá-lo. Interessante que às vezes o filho nem nasceu, mas você já ama. Quem é pai que sabe do que eu estou falando? O filho está lá sendo gerado, e você já ama, e você já começa a preparar algumas coisas, porque o filho está chegando. E aí deixa eu falar, desde quando você começou a ser gerado em Jesus Cristo, o pai já te amava. Lá no livro de João, se você quiser abrir a sua Bíblia, no capítulo 1, versículo 12 e 13, eu já estou aqui para falar disso, para falar do amor de Cristo por você. E aí eu quero falar que você nasceu por uma vontade de Deus. Ele os ama simplesmente porque você tem o DNA, você tem o sangue dele. Eu e você temos esse sangue celestial e por isso ele nos ama. João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos aqui receberam Jesus como Salvador da sua vida? Diga amém. Se você ainda não recebeu Ele como Salvador da sua vida, eu quero te falar, essa noite é uma noite de oportunidade para você fazer isso. Porque quando você o recebe, você se torna filho de Deus. E aí o verso 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Olha para a pessoa que está dizendo assim: você é nascido de Deus. Diga com convicção, diga: você é nascido de Deus. Agora, quantos têm essa convicção? Diga amém. Vou testar você. Quando você vai orar, você chega diante do Senhor com essa convicção de fato? É assim que você ora? Veja que quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar, e a oração que permanece, a oração que Jesus ensinou começa dizendo o seguinte: Pai nosso que estás no céu, Pai que está no céu. A Aline hoje estava ministrando aqui a palavra, o louvor Abba, e o Espírito tocou nela para dizer: muitas pessoas não têm a revelação do que é Abba. Abba significa paizinho, amado Pai. E quando você tem essa revelação do quanto Ele te ama e que você de fato é filho dEle, o seu relacionamento com Ele começa a se estreitar. E você então começa a compreender que tudo que Deus pensa a seu respeito é bom. Deus não tem pensamentos ruins a seu respeito. Deus não traz maldição. Deus não traz doença. Deus não traz dificuldade. Tudo que o Pai quer é que você viva experimentando diuturnamente esse amor que é infalível, que é interminável, que é imensurável, que não existe nada que pode mudar o amor dele por você. Nós carregamos esse amor dentro de nós, sabe? Nós precisamos declarar isso o tempo todo. Tem uma canção que diz: meu Pai me ama e eu sou dele para sempre, e nada vai nos separar do seu grande amor. Essa canção precisa ser uma verdade no seu coração. Romanos 8, versículo 9 agora. Vós, porém, não estás na carne. Nós lemos Romanos 8, um pouquinho antes. Mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o que essa palavra aqui quer dizer? Que Paulo, o escritor aos Romanos, está escrevendo algo e está falando que todo aquele que tem o Espírito de Deus de fato é dele. O que é isso, pastor? Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós recebemos um selo, a saber, o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus passa a habitar em nós, e eu falo isso redundantemente. Depois da salvação, depois da libertação do mundo, a maior promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é esse Espírito residente, é esse Espírito fluindo dentro de nós. E eu quero te falar porque, presta atenção, Jesus foi conduzido em Espírito para o deserto. Quando ele estava no deserto, o diabo apareceu para ele, e o primeiro teste que o diabo foi fazer com ele foi checar se a identidade de filho estava amalgamada nele. O que ele falou? Se você é verdadeiramente filho, então pula daqui. Está com fome? Transforma esse pão em pedra se você é filho de Deus. E a Bíblia fala que o Espírito levou lá, e o Espírito então estava provando a identidade de Jesus como Filho de Deus. Quando nós temos o Espírito de Deus em nós,
por mais que as adversidades venham contra nós, por mais que nós sejamos testados pelo inimigo, ou às vezes até, tentado por ele, o Espírito vai testificar: você é filho de Deus. Você tem a identidade do Pai, você tem o sangue real, você tem o Espírito Santo. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus para termos o mesmo Espírito que Ele, e o Espírito que agiu na vida de Jesus, para que Ele vencesse todas as coisas no deserto, é o mesmo Espírito que age em mim e age em você. Eu estou aqui nessa noite para falar isso para você, meu irmão, para falar que nada pode separar do amor de Cristo Jesus. E aí eu entro no texto que Paulo escreve aqui aos Romanos, e ele está dizendo exatamente isso, a partir do verso 35, quem é que nos separará do amor de Cristo? E aí ele começa a colocar várias condições naturais, o que é que pode verdadeiramente te afastar do amor de Cristo? E ele começa falando: será a morte? Ele começa dizendo algumas coisas, o que é que pode te afastar disso? Quem é que pode separar desse amor? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição, a fome, a nudez, perigo, espada? O que é que pode separar do amor de Deus? Quando nós temos a certeza desse amor, nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Absolutamente nada. Porque o Espírito de Deus é o selo dessa promessa, é o selo dessa verdade, e aí eu me encho dele, eu me renovo nele todos os dias, toda manhã eu me encho da presença dele, me preparo para um novo dia, e eu falo: Senhor, eu sei que sou teu filho, eu sei que sou amado por ti, e ainda que circunstâncias contrárias aconteçam nesse dia, todavia eu voltarei os meus olhos para ti, porque tu és o Pai que me ama, tu és o Pai que me ama, e porque tu me amas, o Senhor guardará a minha entrada, o Senhor guardará a minha saída, o Senhor me fará repousar seguro, porque tu és um Deus que me ama. Oh, aleluia! Nessa nova vida, Paulo está falando de coisas importantíssimas aqui para o êxito na sua vida cristã. Quantas aflições nós passamos, eu compartilhei hoje de manhã, nós não estamos livres dela, mas a confiança que temos é saber que nós temos um Pai que cuida em todo tempo, em todo momento das nossas vidas. Existem muitas coisas que são acrescentadas em nossas vidas, por conta dessa filiação que nós temos em Deus. São coisas que constantemente o diabo ele vai questionar, o diabo ele vai tentar te censurar em alguns momentos, e ele vai tentar gerar dúvida no seu coração, o diabo faz de tudo para que você se esqueça quem você é em Deus. O tempo todo ele está tramando estratégias, meios, forjando ferramentas no inferno, preparando os seus principados, as potestades, para colocar em xeque a sua verdade em Deus. E principalmente quando nós em algum momento das nossas vidas falhamos, deslizamos nos nossos erros, aí o diabo entra com força. Ele vai falar para você: está vendo, eu não disse? Eu não falei? Se você de fato fosse filho, você não estaria vivendo desse jeito, você não estaria fazendo isso de novo, você não estaria falando isso de novo, você não estaria perdendo a paciência de novo. O diabo vai ficar o tempo todo. Mas a palavra de Deus aqui, ele fala algo interessante, e ele diz assim: aquele, no verso 32, que não poupou o seu próprio filho. Pensa bem nisso, porque isso é uma frase, uma palavra que tem que surtir muito efeito no seu coração. Ele diz: antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as outras coisas? Alguém defina para mim todas as coisas. Quando a Bíblia fala todas as coisas, está dizendo de fato todas as coisas. E eu pergunto para você: o que é que ele não pode te dar? O que é que Deus não pode fazer pela sua vida? Eu penso que a coisa mais difícil para Deus foi entregar o Filho dele, o seu único Filho, para morrer por nós. Depois dele fazer isso, todas as outras coisas não são nada para ele fazer por você. Pastor, por que as coisas então não acontecem? Não tem a ver com o desejo de Deus, mas tem a ver com a minha posição de filho,
tem a ver com a maneira como eu me porto diante dele. A Bíblia fala que ele dará todas as coisas, ele fará todas as coisas. Mas quando a acusação e a condenação vem contra nós, a primeira coisa que o diabo faz a gente sentir no nosso coração é que porque eu falhei, porque eu errei, eu não sou mais digno de me apropriar das bênçãos do Senhor, de ser abençoado pelo Pai. Sabe, querida, a Bíblia fala que não há mais acusação, não há mais condenação para nós, porque Cristo já nos justificou na cruz do Calvário. A consciência que você tem que ter é que você é justificado. Sempre eu gosto de contar esse testemunho. Trabalhava com uma pessoa que tinha muita fé em Deus, mas era uma pessoa que vivia debaixo de condenação o tempo todo. E um dia ele estava vendo um processo muito difícil na vida dele, muito difícil, problema dentro de casa. O carro dele, uma coisa assim esquisita, pegou fogo do nada, parou no estacionamento, de repente o carro estava pegando fogo. E ele estava muito desesperado, aí ele entrou no carro junto comigo, e ele falou para mim assim: ô Lima, ora por mim. Ora, clama ao Senhor por mim, pede para Deus me abençoar, para Ele me livrar dessas coisas. Eu sei que você está mais perto de Deus do que eu. Olha a mentira que o diabo plantou no coração dessa pessoa. Quem é que pode estar mais perto de Deus, irmãos? Será que você pensa também assim, que existem pessoas que estão mais perto de Deus do que você? Se o que te leva para perto de Deus é o amor dele por você, e Deus ama todos de igual modo. Deus ama todos de igual modo, e se é o amor dele que te aproxima dele, então você está perto dele, tanto como qualquer outro filho dele. Pode ser que você talvez não se sinta digno, é verdade, mas ainda assim, o fato de você se sentir indigno, não muda o amor de Deus pela sua vida. Ele continua te amando. Não permita que o diabo te acuse, não permita que o diabo roube essas verdades do seu coração, porque não há mais acusação. Jesus já morreu. Diga comigo: Jesus já morreu. Diga assim: na sua morte eu fui justificado. Toda a condenação que havia sobre mim, Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. Será que você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Oh, aleluia! E aí ele vai seguir dizendo algo interessante: nem a morte. O que pode ser mais forte do que a morte? Não existe nada. Mas ele fala: nem mesmo a morte é capaz de separar desse amor. Nem a vida, nem os principados. Por que principados? Porque os principados são exatamente os demônios que agem nas regiões celestiais. E ele está dizendo: olha, ainda que se levante todo o principado do inferno contra a sua vida, ainda assim você não poderá ser separado desse amor de Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada pode separar do amor de Deus. Nem tampouco as coisas que estão acontecendo hoje, a pandemia, o medo, o terror noturno, ou as coisas que irão acontecer, ou as coisas eternas, nada, absolutamente nada. E ele ainda insiste que nem a barreira mais alta, nem a barreira mais profunda poderá te separar do amor de Cristo Jesus, nem qualquer outra criatura. Absolutamente nada poderá te separar. Glorifique o nome do Senhor por isso, meu irmão. Oh, aleluia. Será que você pode colocar a mão no seu coração e dizer assim: eu estou bem certo, que nada, absolutamente nada poderá me separar de Cristo Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha para cá, eu quero te falar algo. Se todos os cristãos de fato tiverem essa revelação, eles definitivamente viverão uma vida de vitória. É essa revelação que produz a vitória nas nossas vidas. É onde resiste todo o nosso ganho em Cristo Jesus. Então veja, quando eu tenho essa revelação de que eu sou amado, de que eu sou filho de Deus, e de que nada me separa desse amor, e eu vivo conforme essa condição, todas as outras coisas que me são necessárias são acrescentadas na minha vida. Eu não vivo ansioso com coisa alguma. Por quê? Porque eu sei que o Pai me ama e Ele vai me dar. A gente teve o testemunho da Roseli aqui, que a gente chama carinhosamente de Zeli, né? É a minha ovelhinha Dolly.
Carinhosamente, né, Zeli? E aí ela estava lá, um desejo, meu Deus, toda quinta-feira tem célula aqui na casa, e às vezes a gente começava a dar um pulinho, irmão, cuidado, o chão começava a tremer. Você viu aquela música? O chão vai tremer. Era na casa da Zeli, literalmente o chão tremia. E a gente não sabia o que tinha embaixo do chão, né, Zeli? Não sabia se era um buraco, o que era, e estava lá. E aí ela, mas Senhor, toda quinta-feira, célula, essa coisa, esse piso afundando e tal, não sei o quê. Ela é amada do Senhor. E ela foi conversar com o marido muito matemático, né? Não dá não, tem não. Para ele não dá. Mas além do marido que ama ela tem um pai que ama muito mais do que ele. E o pai que ama ela falou assim: não dá para deixar minha filha com esse desejo. Se ela sabe que é amada, todas as outras coisas são acrescentadas. E ela nem pediu a tinta, mas a pintura estava feia, estava verde de palmeirense. E agora vai ser, ela ia pintar como que era mesmo? Lã egípcia. A pintura da parede ia ser de lã egípcia. Aí não achou, então vai ser pérola mesmo, né? A pérola tá bom. Isso é um Deus que ama. Isso é um Deus que ama. A minha esposa, um dia estava num culto, e ela tinha um desejo de ter um anel de ouro. E na ocasião não tinha condições de dar esse anel para ela. E aí a gente estava numa conferência lá, orando do nada e tal. E ela falou assim: eu queria tanto um anel. E aí, lá na conferência, uma pessoa saiu do meio da multidão, foi lá onde ela estava louvando a Deus, e falou assim: eu não sei porquê, mas Deus mandou eu te trazer isso. E deu a ela um anel. Por quê? Porque esse pai ama e sabe todas as suas vontades. O Salmo 37 diz assim: busque a sua alegria no Senhor, e Ele concederá o desejo do vosso coração. Oh, aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, irmão, olha para mim. Não fala com convicção, pode olhar, não tem problema não. Você está de máscara, fala assim: olha para mim, irmão. Você está vendo aqui? Eu sou uma pessoa muito amada. Fala assim: eu sou muito amado. Diga assim: não, você não está entendendo, você é muito amado. Aleluia, aplauda o Senhor, oh glória, aleluia. Meu filho está aqui, o mais novo, e aí todo dia eu falo: filho, papai te ama. E ele: eu também te amo. Eu falo assim: mas tem uma pessoa que te ama mais do que eu. Ele fala: eu sei, pai, Deus me ama mais do que você. Ele sabe que é amado. Então nós precisamos viver com essa condição. E aí, meu irmão, quando você entende o amor do pai, aí presta atenção no que eu quero te falar nessa noite. O amor do pai é suficiente para a sua vida. O amor do pai te preenche em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque esse pai que te ama vai suprir você em todas as outras coisas. Deus deseja te abençoar. Você não precisa correr de um lado para o outro buscando todas as coisas, porque elas serão consequências do seu relacionamento de amor com esse pai maravilhoso que te ama de maneira poderosa. De maneira poderosa. É um Deus que deseja ter você com ele o tempo todo. E hoje o Espírito de Deus quer que você entenda isso de uma vez por todas e lance-se confiadamente nesse amor do Pai. Lance-se nele. Agora eu quero fazer um adendo aqui para a gente ir para a ceia. Eu disse que seria breve. A gente olha para Jesus. Jesus passou por muitas situações, mas em todas elas o amor do Pai se manifestou nele. Agora, eu sempre vejo Jesus como um dos maiores exemplos para nós como cristão. O fato de você ser amado do Pai não vai te poupar de algumas coisas, mas as coisas que vão te acontecer é para que você se aprofunde mais e mais no amor do Pai. Quantos podem dizer amém nessa noite? O Senhor é o seu melhor amigo. O Senhor é a sua melhor escolha. O Senhor é aquele que te ama mais do que qualquer pessoa. Não é o seu esposo, por mais que ele te ame. Não são seus pais, por mais que ele te ame. Quando o profeta Isaías, ele vai falar acerca desse amor, ele vai usar o amor de mãe, que talvez seja o amor mais forte que existe, o amor de uma mãe para com o filho. E Isaías vai dizer o seguinte: e ainda a mãe que amamenta, se ela abandonar o seu filho, eu todavia jamais te abandonarei. Você pode ser abandonado por todas as pessoas, mas esse Pai de amor jamais vai te abandonar. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus. Sabe, querido, nós estamos se aproximando de um dia que é muito importante. O dia que se comemora o Dia dos Pais.
Eu não quero aqui fazer nenhum comentário que a gente vê em redes sociais ou coisas desse tipo, nada disso, me entenda por favor. Mas quando eu vejo alguns comentários acerca de paternidade, eu vejo muitas pessoas frustradas, às vezes a esposa frustrada com o pai dos seus filhos, ou os filhos frustrados com o pai, por causa de um relacionamento distante. Eu cuidei de algumas pessoas assim, que sofreram muito na vida, por causa da ausência do pai. E essa sociedade talvez tenha sido a pior nessa questão. E sabe, irmãos, tudo isso é uma estratégia do inimigo, para que você não compreenda o amor do pai para você. Porque quando nós falamos de pai, de amor, o referencial que nós temos às vezes é de pais que não amam, não o suficiente, de pais que às vezes não se relacionam, mas a promessa desse pai é que ele sempre vai estar contigo. O Espírito me insiste em repetir o versículo 32, e eu quero que você tome isso como uma verdade na sua vida, porque esse pai, por amor, ele deu o seu único filho. E aí preste atenção numa coisa, ele fala que nós somos comprados através do seu filho. Ele é um Deus do ouro, ele é um Deus da prata, ele é um Deus de todas as riquezas. E aí nós vamos cear, eu quero que você tenha essa mentalidade, porque Deus, ele poderia comprar você com ouro, ele poderia comprar você com prata, ele poderia comprar você com euro, com reais, com dólares. Mas se o Senhor usasse isso para comprar você, ele poderia produzir tudo de novo. E talvez essas coisas naturais não poderiam expressar verdadeiramente o tanto que ele te ama. Então, quando Deus pensou em pagar o seu resgate por amor a ti, ele olhou para ele e viu que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho. E é por isso que João diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu único filho. E se ele deu esse único filho, o que ele não pode fazer por nós? Quantos nessa noite têm consciência de que é amado? Meu irmão, eu quero orar por você. Como a Aline ministrou aqui, quando ela cantou isso, eu fiquei muito feliz. Eu falei, é uma confirmação daquilo que eu quero falar. Nós ouvimos muitas coisas nesse final de semana. Falamos sobre coisas que nos sustentam na presença de Deus. Mas eu diria para você, nada, absolutamente nada, tem poder de sustentar na presença dele do que esse amor. Deus não te ama porque você o ama. Porque mesmo se você não o amar, ele vai continuar te amando. Mesmo se você o abandonar, ele vai continuar te amando. Mesmo se você se virar contra ele, ele vai continuar te amando. Mesmo se você falar mal, se você murmurar, se você questionar, se você negligenciar, ele vai continuar te amando. Nada. Por isso que a Escritura diz nada, nada. Tiago lembra muito de uma canção que a gente cantava. Quem nos separará? Lembra? E ele fala nada, absolutamente nada. Eu queria que você nesse instante fechasse os teus olhos e começasse a meditar nisso. Porque talvez as muitas aflições da sua vida tenham te afastado desse amor. E aí eu quero te falar uma coisa, querido. Jesus também sofreu as mesmas tribulações, as tentações, viveu como um homem. Mas o Espírito de Deus estava com ele o tempo todo para reafirmar essa identidade nele. E o Senhor nessa noite trouxe aqui para que a sua identidade fosse reafirmada. Não questione Deus por causa das suas tribulações, das suas lutas. Apenas entenda que Ele te ama e tudo que Ele quer é guardar você, é te proteger, é cuidar de você. Tudo que Ele quer fazer é como um pai amoroso, te pegar no colo e te conduzir e dizer para você, filho, eu estou aqui, não tenha medo, eu sou o seu pai, eu te amo e eu vou te conduzir agora. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, meu irmão. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, minha irmã. Eu não sei se o diabo tem trazido condenação, acusação contra a sua vida. Eu não sei se você tem carregado pesos e pesos sobre os seus ombros. Eu não sei se a sua alma anda angustiada, talvez com terrores noturnos. Talvez coisas tenham entrado no seu coração e na sua mente e tem feito você pensar que até mesmo Deus se esqueceu de você. E o fato de você estar aqui nessa noite, meu irmão, não há outro a não ser para ouvir
o quanto Ele te ama. O quanto Ele te ama. Por alguns instantes medite nesse amor. Por alguns instantes entenda o quanto você é amado. O quanto você é amada do Pai. Oh, a graça do Senhor é para a minha vida e é para a sua vida. A graça e o amor de Deus não é exclusividade de alguns. Não é só para algumas pessoas, não, é para todos. Independente da condição, da raça, da cor, independente de qualquer coisa. E o Senhor está aqui hoje para revelar esse amor por você. Vamos cantar uma canção. Continue com os seus olhos fechados para celebrarmos esse tempo. Ori alamachuie balabas.